sejam bem-vindos a mais um programa Reflexos. Já sabem, o nosso programa de reflexão semanal, nesta cadência, com as reflexões do Sr. Cônego Manuel Maria, com a reflexão também da Maria do Rosário e com a minha moderação. Também já no último programa estreamos aqui um novo set, um novo cenário, né, digamos assim, e também uma nova configuração do programa. O Sr. Cônego apresenta-nos a sua reflexão semanal, faz a leitura, já sabe, com base nos livrinhos que temos ali também na nossa estante, da autoria do Sr. Cônego, que foi compilando ao longo das décadas as suas reflexões e atualizando, né? E como quem já nos conhece já sabe, são reflexões muito atuais. E portanto, estivemos agora aqui um novo set, num ritmo um pouco mais curto, meia hora depois da reflexão, que esperamos que seja útil para si, pelo menos para nós que estamos aqui em estúdio. Tem-nos sido muito útil e dá-nos muito prazer estar aqui esta meia horinha a falar e a debater e com esse objetivo também, contribuir para a sua reflexão e que seja útil também para si. Sr. Cônego, hoje, aqui do Reflexos, 5º volume, do Douradinho, o buraco da agulha. Pois, tem que ser obrigatoriamente uma comparação, uma metáfora, porque eu de costura não percebo nada para saber o que é um buraco de uma... Mas sei o que é. Pronto, está bem. Então vamos ver a história que isto porventura nos conta e o que nos quererá dizer ou nos fará pensar. O buraco da agulha. Então é assim. Não existe linguagem que não seja simbólica. Desculpa lá eu parar aqui um bocadinho. Quando eu disse isto uma vez numa aula, os alunos ficaram todos espantados a olhar para mim. A linguagem é simbólica. E depois ficaram assim a perguntar e eu calado. Às tantas disseram, mas realmente é. Nós o que usamos é símbolos. São pensamentos, são ideias, mas transformados em palavras. E a gente pega na palavra e o que é a palavra? Se estiver escrita, a gente vê ali uma junção de sílabas e de letras. Se é falada, é a junção de sons. Mas realmente isto é tudo simbólico. E as línguas têm os seus símbolos na pronúncia, na escrita, nos significados. Ora bem, hoje, aqui com este tema, o buraco da agulha, nós vamos encontrar significados de aplicação à vida. Por isso é uma simbologia que está em causa aqui. A linguagem é simbólica. Pronto. Acreditem no que digo. A linguagem é simbólica. É? Pronto. E todas as línguas têm os seus mecanismos de dizer em adágios e ditados populares, de forma sucinta, aquilo que precisariam de muitas palavras para ser dito e explicado. Dizer buraco da agulha como símbolo não é pensar em agulhas, não é, mas é pensar em qualquer coisa que esta expressão buraco da agulha nos quer dizer, de uma forma sucinta, em ditado popular ou adágio. Muitos ditados populares resumem o saber de experiências feito, como dizia o nosso poeta português, grande poeta, Luís de Camões. Utilizando comparações, metáforas, interjeições, hipérboles, e quanto mais hiperbólica é a linguagem, mais ela é simbólica. Às vezes usando palavras que não têm nada a ver com o assunto. E nisso a língua portuguesa é ubre, pois é. E se a linguagem é de mímica, de ironia, de condescendência e de complicidade, então facilmente se cai numa simbiose de significados que só quem está dentro do contexto é que consegue compreender. Imaginem, por exemplo, aquela expressão francesa «je m'en fiche». Literalmente traduz-se por «disso não cuido eu». Mas nós não dizemos assim, nós dizemos «estou-me nas tintas». Je m'en fiche, estou-me nas tintas. Quer dizer, é uma indiferença absoluta. Mas se é assim, que tintas são essas?
Estão a ver como a linguagem é mesmo simbólica. O estume nas tintas, que tintas são essas? Agora olhemos para uma frase utilizada no Evangelho e que dá o título a esta nossa reflexão, o buraco da agulha. Quando Jesus diz assim, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Será linguagem literal ou é simplesmente um ditado popular aplicado ao apego exagerado às riquezas? Se for este o caso, então a doutrina aqui ensinada é muito simples. A realidade celeste exige liberdade de pensamento, de coração e de entrega a causas humanitárias, e não o apego ao que é perecedor, ao que é material, como se os bens materiais fossem a única coisa de interesse e a existência temporal fosse a única a merecer cuidados. Esta narrativa bíblica encontra-se também noutros evangelistas, concretamente em Marcos e Lucas, e conta-nos a história de certo jovem rico que se encontrou com Jesus e lhe perguntou: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E depois de uma rápida conversa e da proposta final de Jesus para que, olha, vende o que tens, dá aos pobres, para que vendesse todos os seus bens e os repartisse pelos pobres, o texto diz que o jovem se retirou triste, porque possuía muitos bens e não estava com vontade de os distribuir. E a conclusão de Jesus perante tal atitude é que encontramos no texto em estudo. Hoje, buraco da agulha. Olhando para o texto, há quem diga erradamente que camelo seria uma espécie de corda. Mas não, era mesmo um camelo. Há também a falsa sugestão de que a palavra agulha se poderia referir a uma porta estreita da entrada em Jerusalém. Não, mas tudo isso é fugir à mensagem. Mesmo que a agulha pudesse ter um tamanho XXL e o buraco fosse enorme, ela é aqui utilizada em sentido real, chamando a atenção para o que é irreal nesta comparação. O irrealismo de juntar uma agulha com um camelo e pôr o camelo a passar pelo buraco da agulha. Isto é mesmo um exagero, uma hipérbole, não é? Mas a mensagem está lá bem explícita. O sentido da comparação é literal. E nele se destaca o quão difícil é para os que confiam nas riquezas, atenção a isto, quão difícil é entrar no reino dos céus. O que fica evidente no texto não é a riqueza como um mal, mas a avareza, o apego exagerado às riquezas, com a adição por parte daquele jovem de uma atitude egoísta. Até se retirou triste, porque não queria partilhar nada, queria só entrar no céu, assim, muito riquinho. Eis uma hipérbole, uma coisa exagerada, impossível de acontecer, mesmo usando, imaginem agora eu a brincar, um funil para o camelo entrar lá no buraco da agulha. Não, não dava. O cerne da mensagem continua o mesmo. É preciso ser desapegado e desprendido dos próprios bens para abraçar o reino de Deus. Eu meto aqui uma colheradazinha daquelas bonitas. Nós estamos tão habituados a uma mentalidade que se criou relacionada com o que nós fazemos de bem aos outros, que é almoços que nunca são grátis. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós, quando fazemos o bem, é à espera do troco. E isso não é caridade. Isso é apego. Isso é o camelo passar pelo buraco da agulha. Quando a gente quer uma coisa extraordinária para o céu, mas aqui na Terra estamos nas tintas para fazer alguma coisa a favor disso. Pois é. Na frase de Jesus, aquela do camelo e da agulha, está em causa não a riqueza, mas a avareza. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tomara eu que todos fossem ricos, mas que soubessem utilizar a riqueza a favor de quem precisa. Porque a avareza estorva
que quem tem alguma coisa possa partilhar. E a avareza não é um assunto de ricos, é um assunto de pessoas. Exato. E como tal, tanto pode haver avareza num rico como num pobre. Trata-se do desprendimento e não do apego. Então, olhem, todos podem ser ricos, mas não apegados. Frase final, cuidado com a avareza, porque nós caímos muitas vezes nisto. Então, o buraco da agulha é para a gente pensar nisto, na avareza, nos cuidados que temos para as coisas de cá, com a garantia de que quando nós estamos demasiado apegados aos bens terrenos, isto é, aos valores que estorvam a vida eterna, de salvação, a gente é clara, pá. Pois, aí é que está. Vocês disto sabem muito mais que eu. Do buraco da agulha. Do buraco da agulha, não, mas do que significa isso. É. Olá, Rosário. Maria do Vamos lá. Rosário, sim. Então, sim, de facto, existe uma diferença muito grande, não é? Entre o ter e o possuir. Sim. Não, aí não. Mas entre o ter e o ser é que é uma grande diferença. É quase Sim, o contrário. mas tem muitas pessoas que têm Sim. muito dinheiro, que têm uma Exatamente. condição financeira muito boa e não necessariamente Não são apegadas, não é? Não vivem em função daquilo. Não tem Vivem aquela- para aquilo, por aquilo e para aquilo, não é? E tem muitas pessoas pobres que o pouco que têm Uhum. Também estão... são extremamente avarentas. Avarentas, Sim, sim. sim. Então é aqui um risco, não é? De saber viver sem possuir, no sentido de dizer a minha riqueza está nisto. Né? O meu sustento, não eu digo sustento porque o sustento de certa parte está mesmo, mas de dizer assim, a minha felicidade não está naquilo. Exatamente. Eu posso ter uma conta bancária imensa e isso não me trazer felicidade, isso não me trazer saúde, isso não me trazer realização pessoal e eu posso me tornar uma pessoa infeliz, não é? Então não está na conta bancária, né? E pensando nesta palavra, quando eu ia lendo, eu pensei naquele homem do Evangelho que teve uma recolta muito grande, não é? E botou os seus celeiros abaixo, construiu celeiros maiores e estocou ali toda aquela quantidade de trigo. E no fim disse assim, descansa minha alma que tens de comer e beber para muitos anos, não é? E a palavra do Evangelho diz que o Senhor ia pedir a alma dele aquela noite, não é? Então às vezes a gente é assim, juntar. E tem pessoas que até vivem numa vida bastante simples e pobre para não gastar, Sim. não é? Então assim, tudo isso existe em uma disfunção. Mas se a gente tem, deve viver dignamente. Se a gente não tem, deve buscar viver o mais dignamente possível, não é? Se a gente tem, certamente pode partilhar com alguém que tem menos. Há sempre alguém que tem menos, não é, do que nós. Então, há sempre possibilidade de fazer o bem, não é? E este jovem rico aqui é uma pena, não é? A gente não conhece nem sequer o nome dele, não é? É um jovem rico. Se ele tivesse vendido as suas riquezas e dado aos pobres e seguido Jesus, se calhar teria sido um mártir e tal, seria o santo fulano de tal, não é? Conheceríamos o seu nome, mas ele ficou no anonimato, porque ele não teve coragem, não é? De deixar algo que era terreno, que era deste mundo, para conseguir algo maior, não é? Aqui também falava qualquer coisa aqui no fim, falava do apego, o apego exagerado às riquezas e depois diz assim, se for este o caso, então a doutrina que aqui é ensinada é muito simples. A realidade celeste exige liberdade de pensamento e de coração, não é? E de entrega. Não é? Quando nós estamos presos, não é? A qualquer tipo de coisa, pode ser um carro, pode ser um bem, pode ser até uma pessoa. Não é? Vamos dizer que uma pessoa está apegada a outra pessoa, seja esposo, seja filho, também isso é mau. Não é? O apego, tudo o que é apego é negativo, é algo negativo, não é? E a gente não é livre, não tem essa liberdade, não é? A nossa liberdade está quando nós estamos entregues, não é? Nas mãos de Deus, naquilo que pode acontecer. Temos o que temos hoje, amanhã podemos não ter, não é? A nossa vida de missionário é muito assim, hoje temos uma casa boa, amanhã podemos ter uma casa má, noutro lugar qualquer pode ter uma... Estamos nas mãos de Deus, não é? Se tem, tem, se não tem, não tem, não é? Então, essa vida, nós estamos convidados a viver nas mãos de Deus, independentemente do nosso contexto, não é? Do nosso trabalho, da nossa conta bancária, do nosso número de carros na garagem, não é aí que está a nossa riqueza, não é? De facto, de um dia para o outro, vem uma doença, vem um problema e vai-se tudo por água abaixo, não é? É como a água que escorre pelas mãos. Então, não é o que nós temos que nos traz a felicidade. Porém, se nós temos e se nós podemos ajudar alguém, isso nos traz felicidade. Não é? O facto de poder ajudar alguém, ver uma pessoa em miséria, numa situação difícil, às vezes dar um copo de água, às vezes, sei lá, sustentar a pessoa em alguma coisa, não é? Isto traz-nos uma satisfação pessoal, o facto de ajudar alguém, não é? Às vezes brincamos com as crianças que assim, quem divide tem menos, não é?
e de facto quem divide é mais feliz, porque a satisfação que nós temos de poder ajudar alguém é algo interior, não é? Não é algo que se vê, mas é algo que se sente. Então quando a gente consegue ter essa capacidade de partilhar, de abrir, não é? Com aquilo que nós temos, né? Então isso sim faz uma diferença muito grande. E essa avareza leva-nos a um fechamento em nós mesmos, né? Então não é uma coisa boa. Claramente não. Eu também meditava sobre esta questão da avareza e de facto é muito simples, né? Para nós, aliás, para o cristianismo, né? Para nós que acreditamos em Jesus, ele foi muito claro, né? E depois a doutrina da Igreja também, ao longo dos séculos, é muito clara a colocar a avareza entre os 7 pecados capitais. Né? O Sr. Conde já nos falou aqui várias vezes. É logo o segundo. A nível de maldade, é logo o segundo. É logo o segundo, ok. Mas é tão mau como aos outros, não é? Pronto, pois mas é sobretudo mau porquê? Não é? Eu uma vez ouvi uma pregação e me ajudou muito a pensar nisto. Não é? O pecado, explicava, o pecado é mau porquê? Porque nos afasta de Deus, não é? Afasta do essencial. E aqui é sobretudo, a avareza afasta-nos de praticar a caridade, de praticar a generosidade, não é? Não nos deixa libertar deste mundo material para olharmos para outra realidade, não é? Ficamos muito apegados aqui a estas coisinhas, e de facto depois e agora há pouco tempo senti a perda de alguém próximo, ainda familiar indiretamente, pronto, com uma ligação familiar, mas de alguém, mais do que essa ligação, foi um companheiro, uma pessoa na minha vida que teve a sua importância, né? E depois refletindo sobre a vida da pessoa e tudo o que ela fez, de facto vemos, quando chega a estas alturas, nos deparamos com o limite do material, não é? Porque acabou, o que é que fica, não é? O que é que fica, não é? E às vezes perde-se tanto tempo, não é? Ter uma casa maior, ter um carro maior, ter... Não é? A ambição. E eu gostava muito aí porque partia a mãe e depois o filho, a única frase que se escrevia era agradecer por ela ter sido mãe. E de facto era o testemunho que eu recebi daquela senhora. Ela de facto foi mãe. Agora já eu conhecia desde pequenino, não é? Se calhar na altura o que eu observei não tinha discernimento para pensar o que ela fez, mas agora, sendo pai, olhando para ela e vendo aquela homenagem que o filho fez, digo, sim senhor, é mesmo isto. Partiu uma mãe, né? Foi mãe, soube acolher o filho, tratou bem dele, respeitou-o sempre, procurou não que ele fosse à sua imagem e semelhança, mas que ele se descobrisse, que ele fizesse o seu caminho, e de facto foi mãe, e portanto o resto o que é que importa, né? Se teve mais isto, se teve mais aquilo, isso pouco importa. O que importa é isto, né? E portanto acho que este é o seu quando nos diz aqui cuidado com a avareza, com um ponto de exclamação no fim, é um bom alerta, né? Porque às vezes vamos no meio da corrente e andamos aqui no lufa-lufa para ver se consigo mais dinheiro, a ver se consigo ter mais bens, a ver se consigo ter mais coisas, dar mais coisas aos meus filhos. Sim. Exato. Às vezes como pais pensamos, não vou trabalhar mais, porque assim trabalho mais umas horas, prescindir de estar com eles ao sábado e ao domingo, mas depois posso proporcionar. Mas será que é isso que é o mais importante que eu posso dar? Né? Mais dinheiro, mais coisas? Ou é, em vez de trabalhar essa tarde de sábado, estar essas horas com eles, ir ao parque infantil com eles, estar com eles, né? Eles sentirem que tem um pai e que o pai está presente e que os acompanha. O que é mais importante, não é? E acho que é um pouco isto. Eu ouvi essa expressão há bocadinho de ser uma mãe. Sim. E neste caso agora, no teu exemplo, ser um pai. Sim. Isto é, a proximidade. Esta proximidade é um dos principais valores humanos que nós temos quando de facto queremos fazer que o outro, eu só vou usar o verbo ser, que o outro seja. Exatamente. Já não digo o quê, sim, mas que seja. Não é que tenha, é que claro. seja. Exatamente. Acontece, porém, e eu chamo a atenção para isso àqueles que nos ouvem,
que está muito na moda a palavra egoísmo. Isso não é a palavra, é a realidade de egoísmo. Quer dizer, eu, o que é meu, os meus, para mim. O egoísmo é mesmo pensar no eu, o mim que importa. E quando é o mim que importa, quanto mais a gente tiver, melhor. E quanto menos a gente estiver liberto para os outros, mas queremos para nós, melhor. É assim que o mundo está a pensar. Quer dizer que a nossa relação com o próximo está a cair num defeito tremendo, que é os outros para mim são-me indiferentes. E quando os outros são indiferentes, eu tenho que encontrar alguma coisa que preencha a minha vida. Pode ser alguma família, que sou eu, a mãe e o pai, é isto, mas é sobretudo os bens. A indiferença, atenção a ela, é das coisas que está relacionada com a avareza. Não parece, mas está. Porque se na avareza eu penso nas coisas de que quero ser possuidor, dono, na indiferença é assim, eu penso nos outros e cada um que se arranje. É o inverso. E quando a gente quer encontrar a indiferença como relação humana, estragamos pura e simplesmente tudo. Estamos a criar uma sociedade de indiferença, porque é de muito egoísmo. E isso é muito mau e faz que seja real não a questão do buraco da agulha, que é a comparação dada por Jesus a respeito da ligação aos bens, mas o que eu disse da tal expressão francesa, je m'en fiche, que nós traduzimos, estou-me nas tintas. O que é isto de estar-se nas tintas? É indiferente. Exato. Para mim, nem Tanto a quenta, faz. nem a refenta. Portanto, os dois aspectos, este do buraco da agulha e o je m'en fiche, que eu quis ligar aqui, precisamente por causa deste elemento. E olha que é terrível acontecer isto. Quando a indiferença funciona, eu só penso em mim e para mim. E depois não é os valores de relação, é os valores da posse, os valores materiais. E os valores da posse e os valores materiais estão exatamente aqui naquilo que Jesus quis ensinar com esta comparação do camelo e do buraco da agulha. O camelo não cabe no buraco da agulha e quando alguém depois vive uma vida de indiferença e anda à procura de encontrar resultados, e sobretudo para uma vida eterna, porque nós quer queiramos, quer não, nós não vamos ser eternos, e não se esqueçam que nós ainda estamos no mês de novembro. E o mês de novembro é tradicionalmente o mês em que nós temos de pensar nos mortos. É o mês das almas, não é? E sendo assim, como ainda estamos no mês de novembro, convinha era as pessoas pensarem, então eu não hei de preocupar-me com o meu futuro, com o sentido da minha vida, no para além desta vida. É só preocupar-me com as coisas de cá, a indiferença com as pessoas, mas os bens para mim, não, isto não dá. Não dá. E nós precisamos ter isto presente. Digo eu. Mas vocês digam também agora alguma coisa, se é para não ser só eu a dizer. Digam vocês. Sim, até fazia aqui uma pesquisa engraçada. Como é que é vista a questão da avareza nas várias, pelo menos nas 3 religiões monoteístas. E de facto em todas... Não é nada uma virtude, antes pelo contrário, não é? Para o judaísmo a avareza é condenada, porque no judaísmo é muito importante a justiça social, a partilha com os mais necessitados e, muito importante para os judeus, o reconhecimento de que tudo pertence a Deus. Sim. E, portanto, esta ideia do homem se colocar no lugar de Deus, e dizer, não, afinal tudo é meu e é tudo para mim. E, como dizia Maria do Rosário, daquela imagem do Evangelho que Jesus conta, né? Daquele que é tudo, vou arrecadar tudo e agora já estou no topo, não é? Descansa a minha alma. Exatamente. E mesmo para o islamismo é condenada, porque é considerado um desvio moral e ser avarento é ter o que Deus concedeu, em vez de ajudar os pobres. Exato. Não é? E até um versículo do Alcorão que diz, e aqueles que acumulam ouro e prata e não os gastam no caminho de Deus, anuncia-lhes um castigo doloroso. Sim, mas há boa moda muçulmana, sim, há muito islâmica, não é? Porque um castigo doloroso. É isso,
é aplicar com palavras nossas de castigo, exatamente. como se fosse Deus a querer isso. Deus não quer nada disso. Agora, não me disseste aí uma coisa interessante, já que usaste a comparação do cristianismo com o judaísmo e agora com o islamismo, eu lembrava que no islamismo, eles, na altura do Ramadã, eles têm, entre os vários mandamentos, se quiserem, obrigações, uma delas é da caridade. Exatamente. Mas é pena que eles praticam a caridade. Não é só o que vem para eles, é para a família. É só para os mais próximos. Mas enquanto que nós cristãos somos aconselhados a dar para quem precisa, ao próximo e de quem é o maneira nosso que próximo, a mão direita não saiba o que faz a esquerda, isto é, sem ser à procura de almoços. Pois, de trocas. Que não há Exatamente. almoços grátis. Exatamente. Porque andamos à procura depois, isto é, De faço recompensas, alguma coisa e já sei, com este depois conto quando for preciso. Exatamente. E parece que não é assim que se deve fazer. Claro. Pois, buraco da agulha. Anda toda a gente à procura do buraco da agulha, nem com um funil o camelo lá entra. Pois não. Nem que o buraco da agulha seja uma agulha enorme. Não é assim. Vamos por dizer que é difícil, não é? Não é? É difícil. Não é? É difícil ter um coração despreendido, não é? Exatamente. Da mesma forma que é difícil um camelo, não é? O que seria impossível Claro. um camelo passar pelo buraco da agulha. Acho que é uma tendência nossa ao apego às coisas, a querer ter o domínio das coisas, do conhecimento, do que é que vai acontecer, como é que se vai organizar, como é que vai ser. Acho que é algo muito, muito humano, muito natural nosso. Mas, de facto, não é assim. Não é? A gente não consegue saber o dia da manhã, a gente não consegue... A palavra de Deus também diz que não é pela nossa preocupação que conseguimos fazer um cabelo da nossa cabeça ser branco ou preto. Exatamente. Não é? Então, eu fui. Foi ele que conseguiu contar. Mas esse despreendimento é difícil, é algo que a gente tem que se exercitar, não é? A confiança, o abandono, a ter uma vida mais leve, sem querer ter tudo na mão, ter o controle, ter o domínio, ter o conhecimento, não é? Isso é, mas é muito humano, então assim, é natural nosso, não é? A gente pode ir analisar a nossa vida e vai ver que, de facto, nós gostamos de, olha, vai ser assim, vamos começar às 8, vamos fazer tal coisa, vamos por tal lugar, vamos pegar tal caminho. É muito humano nosso fazer essas coisas, organizar, projetar, e é bom. Não é? Só que tem aquilo que é possível e tem os imprevistos. Não é? E é nos imprevistos que a gente vê a maturidade humana. Como é que nós reagimos às coisas que saem do nosso controle? Como é que nós reagimos aos imprevistos, não é? É isso. É uma atenção que precisamos de ter, assim, de facto, nós, da mesma forma que o camelo não passa pela agulha, também na nossa cabeça não se entendem muitas coisas, não é? Mas é preciso também estar aberto, não é, à condução àquilo que Deus vai fazendo em cada um de nós, não é? Na nossa vida. Sim, senhor, que Deus... Não, só aqui para dar uma continuidade a esta ideia. Não é só o que Deus faz na nossa vida. Porque Deus não vem fazer nada na nossa vida. Deus faz que as pessoas façam na vida umas das outras. Portanto, o egoísmo, para já... E tem que haver alteridade e tem que haver um cuidado pelo outro para que o outro também tenha cuidado por nós. Aqui não é questão dos tais almoços grátis, porque isto aqui não é por uma questão de interesse, é por uma questão de definição do ser humano. Todos temos, e é um dever, isto é um dever moral. Cuidar uns dos outros. Cuidar uns dos outros, exatamente. E cuidar é mesmo cuidar. E o cuidar aqui significa que se eu tenho, se à minha volta há quem não tenha, porque é que eu não hei de partilhar? Nós estamos muito mal habituados a julgar que a grande caridade é dar uma esmolinha e acabou. Está resolvido o problema hoje, amanhã tens fome outra vez, pronto, dou-te outra vez amanhã, mas continua a ter fome. Há um ditado chinês que manda, quando alguém precisa e pede a esmola, a gente dá-lhe a esmola, mas ensina-o a pescar o peixe. Exatamente. Porque ele se vem pedir peixe, não precisa do peixe só hoje. Claro. Isto significa, então, que nós temos que ser desapegados. Porque, não sendo desapegado, facilmente caímos no tal pecado da avareza. E o ser avarento é das coisas feias até. Na relação humana, até, não é? Sim. Eu volto a dizer, o avarento não pensa nos outros, pensa em si. Os outros são-lhe indiferentes. E é terrível uma coisa destas. Paciência, olha. É o que temos. Agora, talvez valha a pena a gente olhar novamente aqui para o texto, já que se fala do buraco da agulha, olhando para o texto evangélico e pensar exatamente nisto. Quando a gente quer confundir o buraco da agulha com outra coisa,
quando queremos confundir um camelo com outro animal qualquer, uma pulga qualquer, então, é isso aí, está certo. É que a avareza coloca-nos num pedestal em que nós somos os donos de tudo. E em vez de promovermos que o outro suba ao menos até ao nosso nível, não, deixamos-lo cada vez mais no fundo, porque nós é que somos, nós é que temos, para nós é que convém. E a avareza está muito ligada também a isto. Os outros deixam de valer alguma coisa, porque nós é que valemos tudo. Está bem? Portanto, caro ouvinte, cuidado com a avareza. Fica assim este assim eco, que terminava o texto. fica este eco na nossa cabeça e sobretudo no nosso coração, não é? Para todos os dias, também, como dizia a Maria do Rosário, irmos verificando, não é? Porque é uma tendência natural. E às vezes não é só nos bens materiais, como bem dizias, de queremos controlar tudo. E às vezes as coisas negativas custam-nos, não é? Mas também me lembro de uma vez um sacerdote nos desafiar a agradecer tudo. No fim do dia, agradecer tudo. As coisas que mais nos agradaram e aquelas que Também nos fugiram do desagradaram. controle, porque também essas, se cá está, se estivermos desapegados, se calhar depois conseguimos agradecer, chegar ao ponto de desagradecer também, mesmo os maiores infortúnios. Esperamos que este reflexo tenha sido útil para si, que nos aí ouve. Voltamos a marcar encontro no próximo. Até lá, se Deus quiser.